Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M Prado. Estamos aqui para mais um programa da série Líderes do Agro. O nosso programa, como vocês sabem, tem como propósito maior a geração de informações, dados, conteúdos que possam contribuir diretamente e indiretamente com o desenvolvimento da classe empresarial do agronegócio brasileiro. Porque aqui a gente traz os principais líderes do setor, onde eles compartilham conosco suas visões estratégicas, seus pensamentos, seus modelos de gestão, as mudanças do mercado, as mudanças tecnológicas. Então, esse programa ele é muito rico para que todo o público do agronegócio possa assistir e ver como que os grandes líderes pensam e, com isso, a gente pode capturar informações para implantar dentro da fazenda, dentro da agroindústria, dentro da cooperativa, ou do distribuidor, ou da indústria alimentícia, e também inspirar você, jovem empreendedor, que tem vontade de criar um negócio, conhecer a história desses grandes líderes também é muito legal para você se inspirar nessas belas histórias que são compartilhadas aqui. E hoje também será um dia muito especial, temos um profissional de muito sucesso, muito êxito. Nós receberemos aqui hoje Luiz Osório Dumoncel. O Luiz, ele é CEO do Grupo Três Tentos. O Grupo Três Tentos é um dos grupos mais importantes do agronegócio brasileiro. Foi fundado em 1995. A sede do grupo fica em Santa Bárbara do Sul, no Rio Grande do Sul. O Grupo Três Tentos atua com o processamento de soja, biodiesel, produção de sementes e distribuição e originação de grãos, distribuição de insumos, ou seja, é um grupo bastante diversificado, verticalizado e que em 2020 faturou 3,1 bilhões e esse ano, até o terceiro trimestre, já faturou 3,7 bilhões. Então, o grupo, em 9 meses, já fez muito mais do que o ano passado. Então, com uma equipe de 1.500 funcionários, o grupo brilha e ajuda o Brasil a crescer de forma vigorosa dentro do agronegócio global. Luiz Osório Dumoncel, seja bem-vindo. Para nós é uma honra, um privilégio te receber aqui hoje. Olá, Marcelo. Olá, internautas que acompanham o programa Notícias Agrícolas. É um prazer muito grande estar mais uma vez contigo aqui, conversando, trocando uma ideia e passando um pouquinho do trabalho que nós viemos fazendo ao longo desses anos na Três Tentos desde 95, como agricultores aí, a família iniciou em 1954. Então, estamos assim muito comprometidos com essa evolução do agro e agradecemos muito o convite. É um prazer para nós estarmos aqui, Marcelo. Ô, Luiz, eu gosto muito de começar o nosso bate-papo dando a oportunidade para o meu entrevistado compartilhar com o nosso público toda a história da empresa, né? Claro que é uma história maravilhosa, igual você falou, a família começa lá atrás, em 54, como agricultores, né? Mas conta aí para nós, aí, uns 5 minutos, resume a história do Grupo Três Tentos e como que vocês chegaram até aqui. Certo. Então, o nosso pai, ele é agricultor, triticultor e depois soja e milho desde 1954. Mas em 1995, ou no início dos anos 90, quando meu irmão João Marcelo e eu retornamos de Porto Alegre para o interior, já formados, já com alguns cursos feitos, além da faculdade, nós viramos assim o nosso foco primeiro para dentro da fazenda, organizando as nossas atividades, incrementando com mais tecnologia e com mais eficiência o trabalho dentro da fazenda. Passados uns 2, 3 anos, nós então achávamos que a gente poderia dar um passo além assim da agricultura para oferecer um serviço e produtos diferentes, que ali já era
um momento de mudança no agro, vindo tantas novas tecnologias e tantas mudanças, a gente achou que poderia ajudar nós, ajudando os nossos colegas produtores rurais. E foi que nasceu a 300, produzindo sementes, fornecendo defensivos, fertilizantes e originando grãos de soja, milho e trigo na região ali no noroeste gaúcho. E a 300 nasceu com esse firme propósito de ajudar o seu cliente a dar certo, né? E aí com um foco muito grande em tecnologia, em produtos, em manejos, em aprendermos juntos o que vinha de diferente. Logo chegou a biotecnologia, enfim, a Lei de Proteção de Cultivares foi um marco importantíssimo para o Brasil, onde entraram tantas novas tecnologias, tanto germoplasma, por exemplo, trazendo novas cultivares com maior potencial produtivo, e a 300 sempre esteve nesse fronte, junto com outras tantas empresas, e nós fizemos assim um trabalho que foi sendo percebido pelo agricultor. E a 300, a partir de 2002, começou a crescer e ter, assim, deixar de ser uma empresa local, passando a ser uma empresa regional, até que em 2013 nós construímos a nossa unidade de processamento e produção de farelo, óleo e casca, uma unidade de crush de soja. Então, com isso, a 300 fechou um ecossistema, que é como nós chamamos, onde nós estamos com o produtor desde o planejamento da lavoura dele, que produto usar, qual tecnologia, como proteger a sua produção, com o RED, com o barter, etc. Fomos aprendendo e trabalhando junto com o produtor, até um produto como o farelo, por exemplo, que vão para as empresas de proteína aqui do Brasil e vão para exportação em torno de 50%. E, a partir de 2014, nós iniciamos com o biodiesel. Então, a partir do óleo de soja produzido pela 300, a gente canaliza praticamente 95% para biodiesel, esse combustível renovável, e que faz tanto sentido para o Brasil, o maior produtor de soja do mundo. Então, com isso, a 300 deu esse passo, como eu disse, de fechar o seu ecossistema e viemos expandindo. Então, em 2015 fomos para o sul do estado, 2019 adquirimos mais uma planta industrial, desta vez em Cruz Alta, né? E em 2020 a 300 se preparou, assim chegou num momento ou conquistou um espaço onde fomos procurados para a abertura do capital, para depois ser possível listar na bolsa, e foi o que aconteceu em 12 de julho desse ano, quando a 300 foi a mercado, né? E hoje trabalha com em torno de 16 mil acionistas, numa base muito bem feita, muito consciente da importância do agronegócio, da agricultura no Brasil. Então, mais ou menos assim, hoje nós estamos trabalhando no Rio Grande do Sul, no nosso plano de expansão que foi colocado no IPO, né, onde abriremos até 2025 mais 22 unidades. Esse ano abrimos 7 e completaremos as 22 que estamos aumentando esse ano, chegando a 60 unidades no Rio Grande do Sul e cobrindo toda a área de soja, milho, trigo e arroz no estado. E, além disso, estamos em plena construção de uma unidade industrial de crush de soja, 3.000 toneladas dia, no Mato Grosso, na BR-163, entre os municípios de Sorriso e Sinop. Ali, bem nesse município, é chamado de município de Vera. E, com isso, a 300 também abrirá no Mato Grosso 8 grandes unidades que farão todo o trabalho, todo esse ecossistema que nós oferecemos aqui no Rio Grande do Sul. Já estamos trabalhando no Mato Grosso, sim. Eu vim de lá semana passada, fiquei 10 dias lá, vim muito animado com o que está sendo feito. Essa, basicamente, é a história da 300, assim, de maneira bem sucinta. Ô, Luiz, nesses 23 anos como consultor e membro de conselhos de administração,
nós já trabalhamos aqui na M Prado com mais de 800 distribuidores de insumos agrícolas no Brasil. E a gente percebe claramente duas grandes correntes, né? Aquelas empresas de distribuição que têm uma capacidade ímpar de integrar a venda do insumo com a originação do grão, né? Gerando conveniência para o agricultor, e uma outra escola ou um outro grupo de distribuidores que acha que o mundo da originação não é para eles e que eles devem trabalhar focados apenas na comercialização do insumo, né? E a Três Tentos escolheu o primeiro caminho, a primeira escola aí desses dois grupos que eu citei. Quais são os grandes pontos sinérgicos de você estar nas duas pontas, no insumo e na originação do grão? Como que você vê a grande sinergia de estar nessas duas vertentes? Eu, assim, inicialmente eu começaria, assim, a minha resposta, Marcelo, dizendo que eu acho que não tem uma resposta certa ou errada, um caminho é certo, o outro é errado, né? Exato. Mas para Três Tentos fez muito sentido o fato de nós estarmos com o produtor rural fazendo o planejamento da lavoura dele, fazendo o planejamento de quais variedades, a produção de sementes, ou seja, a Três Tentos tem vários agricultores cooperantes de sementes que produzem a semente e produzem o grão destinado à semente, trazem para Três Tentos industrializar e depois transformar numa semente que possa ser plantada, certificada, com toda a qualidade. A grande maioria hoje já sai da unidade de beneficiamento de semente como semente tratada. Então, talvez tenha sido esse início com a semente que nos levou naturalmente, não foi nada programado, nos levou naturalmente à originação de grãos. E com isso nós fomos nos preparando esse setor de commodities agrícolas, que é como nós chamamos hoje internamente na companhia, a mesa de commodities. Não é um trabalho simples, como nenhum trabalho na agricultura é simples, mas nós fomos nos dedicando, crescendo, aprendendo, incrementando, melhorando, buscando mais e mais informações. O agricultor tendo essa tranquilidade ou essa conveniência, a palavra que tu usaste, que de trazer o grão, já planejar a lavoura, já levar um fertilizante, isso agiliza para ele, sim. Mas existem empresas, outras revendas, e que não trabalham dessa forma, e trabalham muito bem, fazem um trabalho bem feito e fazem uma originação de grãos usando outras tradings. Então, para nós fez muito sentido, né? E faz cada vez mais sentido trabalhar dessa forma, mas não foi algo que nós construímos bem, está tudo pronto. Nós iniciamos, e talvez esse seja, eu sempre brinco, nós iniciamos, demos o primeiro passo na semente, e ela foi plantada e através dela, então, nasceu todo esse negócio. Legal. Ô, Luiz, há algum tempo atrás, aí, há poucos meses atrás, vocês abriram o capital, né? E tem muita gente que está nos assistindo ou que irá nos assistir pelo YouTube que passa isso pela cabeça. Será que eu abro o capital? Será que eu não abro? Será que isso é legal, não é legal? Né? E eu queria que você comentasse com os nossos espectadores como que vocês chegaram a essa decisão e como que vocês encararam esse desafio. Eu confesso que assim é uma decisão difícil, ela precisa estar muito bem solidificada na cabeça dos acionistas, dos controladores ou dos fundadores, que, como no nosso caso, a gente fez várias reuniões, né, para que chegássemos ao momento da decisão, bem, enfim, vamos em frente ou não, né? Tivemos esse momento. Mas eu começaria dizendo, Marcelo, que é uma consequência, para mim, agora é uma opinião particular,
para mim, deve ser uma consequência natural do crescimento de uma empresa. Quando ela chega num determinado porte, ela, vamos dizer assim, a 300 hoje, ela, de certa forma, está fazendo alguma consolidação num crescimento orgânico dela, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Mato Grosso, e pretendemos continuar e vamos continuar crescendo, sempre com muita responsabilidade. Essa foi uma consequência natural, fomos assim abordados por alguns bancos de investimentos, pessoas que nós conhecemos e assim que são nossos amigos de negócio. Eles falaram, olha, eu acho que é o momento, tal, tal. Nós começamos a aprender, eu particularmente me dediquei muito nisso, em aprender como esse mercado funciona, né? E sentimos que, depois que compartilhei com o João Marcelo e com os demais sócios, sentimos que era o momento da 300, sim, né? E trabalhamos fortemente para isso, num approach final, assim, num sprint final, para deixar a companhia preparada para esse momento. Fizemos isso durante todo o ano de 2021, ou melhor, na primeira parte do ano de 2021 até junho, e 12 de julho, então, nós fomos para a B3, lá com o Gilson, enfim, com todos, e com os bancos de investimentos que foram muito importantes nesse momento, do sindicato, que nos ajudaram, mesmo outros profissionais do setor financeiro que estiveram conosco. Da nossa parte, assim, Marcelo, houve sempre muita humildade, né? Nós entendemos do agro, nós entendemos do mercado agrícola e estamos aprendendo sobre o mercado de capitais. Mas eu vejo uma sinergia muito forte, né? Eu vejo um crescimento do nosso segmento dentro da B3. Obviamente que o mercado hoje ele está assim negativo, ou está fechado, ou como eles chamam, assim, mercado fechou para novas, assim, novas ofertas, né? Novas ofertas não está no momento certo, mas é muito mais por fatores externos ao agro do que pelo agro propriamente dito. Então, o agro segue cada vez mais forte, mais importante e relevante, não somente para o Brasil, mas para o mundo. E eu vejo esse crescimento de forma assim bem consistente. Não, mas também ao mesmo tempo eu não acredito numa preparação, vou preparar minha empresa do zero, ou isso ou aquilo que vai chegar para fazer um IPO, né? Um IPO, ele, no meu entendimento, ele precisa e deve ser feito quando se pensa a longo prazo. E nós pensamos como 300 na perpetuidade da empresa, na importância do trabalho que nós estamos fazendo. Ele precisa ser uma condição ou uma consequência de um trabalho, um momento acertado. E esse momento para 300 chegou esse ano. Ô Luiz, há mais de 30 anos eu tenho o privilégio de participar de vários conselhos de administração. E uma coisa, sempre quando eu entro num conselho, eu observo, principalmente quando a empresa acabou de implantar o conselho, o sofrimento que os sócios têm na convivência com o conselho. Por quê? Porque quando não existia o conselho, os sócios se reuniam rapidamente lá, tomavam uma decisão de fazer um grande investimento ou uma expansão para um determinado lugar, ou um novo negócio, um novo produto, e aquilo se fazia e ponto. E quando você cria o conselho, os conselheiros querem mais dados, querem mais estudos, querem avaliar o plano de negócios, as projeções, e isso às vezes incomoda o empresário, né? E só que muitos empresários não entendem que a vida dele mudou, né? Porque, por exemplo, às vezes há 20, 30 anos atrás, ele podia fazer tudo do jeito que ele pensava e ele não tinha nada a perder. Depois de 20, 30 anos, ele construiu uma bela empresa, um número enorme de funcionários, uma participação de mercado relevante, só que ele fica com a sensação, poxa, eu não mando mais, eu não posso fazer o que eu quero, né? E tal. Agora, o papel do conselho é proteger a organização para ela fazer as escolhas estratégicas certas
e tomar os caminhos certos. Como que foi aí dentro da Três Tentos essa transição aí de quando criou o conselho e tal? Como que vocês sentiram isso? Foi um momento muito importante, assim, nós até tínhamos sido alertados sobre esses posicionamentos que tu falou, pela experiência que tu tens, e, enfim, toda a trajetória e conhecimento, né, Marcelo? Nós, assim, obviamente que a gente estudou muito, o João Marcelo e eu, principalmente, sobre como se posicionar, e, enfim, convidamos primeiro, hoje nós somos 6 membros no conselho, sendo 2 independentes, pessoas que têm atuações e capacidades bem diferenciadas que podem atender uma empresa como a 300, podem atender no sentido de conhecimento para agregar, e foi muito positivo, assim, eu confesso para ti que em nenhum momento eu senti uma perda, assim, ficou um pouquinho mais burocrático, ficou um pouquinho mais demorado, mas nós estamos antecipando para não prejudicar os demais stakeholders. Nós estamos antecipando algumas decisões, enfim, organizando muito bem a nossa linha de trabalho, né? E o conselho tem nos ajudado muito. Essa é a visão. O conselho como a diretoria executiva. Até vou confessar aqui, confessar não é a palavra, mas vou compartilhar com vocês, principalmente contigo, Marcelo, uma palestra que eu assisti com o Howard Schultz, que foi ex-CEO do grupo Starbucks, que, no fundo, tem um agro atrás, né? Onde ele falou que numa reunião de diretoria executiva deles, ele colocou 2 cadeiras, o funcionário e o acionista. 2 cadeiras vazias na reunião. Eu achei maravilhoso e fiz isso na reunião de diretoria que eu estava coordenando na primeira reunião e coloquei 3 cadeiras: o agricultor, o cliente e o funcionário. Desde então, a 300 faz reuniões virtuais ou presenciais e essas cadeiras estão ali. Quando são virtuais, eu lembro que as cadeiras estão ali. Falei com o João Marcelo, ele concordou em fazer esse mesmo movimento nas reuniões do conselho. Falei com os conselheiros, todos concordaram, acharam maravilhoso, enfim, leram alguma coisa a respeito. E hoje ficou legal, assim, está indo muito legal, porque a gente, assim, trabalha ou pensa ou decide não apenas porque acho que é o melhor. A gente tenta trazer isso para o melhor para a 300, para os seus clientes agricultores, para os seus funcionários e para os seus acionistas. Então, é muito mais uma referência para todos nós, mas com isso eu quero dizer assim que o nosso conselho, e eu acredito que é o estilo da 300, porque nós somos assim, a gente vê sempre e procura achar o quanto ele está nos ajudando. Quantas ideias surgem, quantas sugestões, ou até mesmo, não faz isso agora, não vamos fazer, vamos aprofundar, segura, vamos analisar, ou vamos em frente, e sempre que nós vamos em frente, a palavra é bem essa que tu usaste, é uma proteção para os executivos. E uma proteção principalmente para os acionistas e, obviamente, vai refletir nos clientes. Então, é uma evolução em termos de governança para uma empresa que antes não tinha conselho de administração. Tinha um conselho consultivo, mas não tinha um conselho de administração. Muito legal isso que você falou, porque essa cadeira vazia, aí, seja ela virtual ou presencial, faz com que os conselheiros, a cada momento que estão debatendo, né, possam lembrar como que o agricultor, ou o sócio minoritário, ou o executivo, ou o cliente, né, se sentiria com aquela decisão, com aquele caminho, com aquela escolha. Parabéns, eu acho que é muito legal aí esse modelo. Obrigado. Luiz,
quando você abre o capital, né? Então, por exemplo, você está lá atrás da sua cadeira, tomando decisões, de repente, terminou o dia, você fez uma série de decisões bacanas, você foi embora realizado. Porque nós, executivos, muitas vezes a gente se sente igual um jogador de futebol, né? Que terminou uma partida, que jogou bem, marcou 2 gols e vai embora para casa feliz com o time vencedor. E na empresa da mesma forma, tem dia que a gente vai embora para casa com essa sensação, poxa, tomei tantas decisões boas hoje, marquei 2 gols e nosso time venceu. Aí no outro dia cedo, sai 2, 3 notícias, é uma divergência do presidente americano com o líder chinês, é uma declaração do presidente do Banco Central americano que os juros podem ser elevados, uma nova variante do coronavírus que foi descoberta, que é muito mais agressiva, e aí, quando abre a B3, as ações caem 5%, 6%. E você fala, gente, mas eu fui tão bem ontem, né? Fiz tudo tão certo. E hoje eu olho para as ações da B3 como um todo, estão todas caindo, inclusive a minha, né? Como que é essa sensação, Luiz? Eu confesso para ti que no início, logo no início, foi mais difícil, né? Ainda assim, hoje eu trabalho assim com serenidade sempre desde o início, né? Mas era mais difícil entender, né? Mas o que tem a ver a tal declaração com toda essa base, com toda essa fortaleza, se eu puder falar assim, da 300, em crescimento, em pujança do agro brasileiro, né, em evolução, assim, tantas coisas que são ameaças para nós são muito mais oportunidades de crescimento, vamos dizer assim, isso que nós vimos nas melhorias de portos, de estradas, de ferrovia, de hidrovias, enfim, tudo isso não é problema, isso é, assim, uma parte da solução, ou está ali a oportunidade para a gente fazer o crescimento. Mas, obviamente, hoje eu entendo que o investidor tem a decisão, né? Ele toma a decisão aonde ele vai se proteger. E, de repente, ele sai de um ativo e vai para outro, ou vai para uma proteção ainda mais conservadora, né? Isso faz parte do mercado, é aqui, é nos Estados Unidos, e o Brasil ainda é muito jovem nesse sentido, né, de mercado de capitais. Nós precisamos e devemos evoluir bastante, e vamos evoluir, já estamos evoluindo, e isso vai trazer cada vez mais o empreendedorismo, né? Eu gostei muito de ser convidado para esse programa, Marcelo, porque acho que posso deixar assim alguma ideia para os jovens de ir em frente, de não desanimar, de saber que, enfim, a vida é cheia de derrotas, mas se a gente se dedicar e trabalhar, vão ser muito mais vitórias. Mas ainda assim tem derrotas no caminho, mas não é uma derrota da guerra, é uma batalha que a gente perde. E quanto ao mercado de capitais, hoje nós estamos muito tranquilos pela saúde financeira da 300, pelo trabalho dedicado e pela fortaleza do setor. Então, alimento e energia renovável dentro de uma matriz cada vez mais limpa, cada vez maior, onde a gente possa ter eólica, solar, elétrica, de etanol de milho, etanol de cana, biodiesel de soja, biodiesel de gordura animal, quanto maior a nossa, além do fóssil, que deve ir reduzindo, imagino eu, quanto maior essa matriz energética, melhor para o país, né, como um todo, mais renda, mais indústrias, mais empregos, né, e esse crescimento e cuidado que nós estaremos fazendo com o nosso meio ambiente, que a responsabilidade não é de outras gerações, é nossa agora. No mínimo, de iniciar essa grande transformação para o bem, e a agricultura não está contra o meio ambiente. Com certeza que não. Os agricultores estão cuidando muito bem do seu solo, e aí nós deveremos
seguir em frente. Então, eu tenho tranquilidade. A 300 tem nos seus valores o campo, a força do campo, a força do nosso relacionamento com os nossos clientes, com os demais stakeholders e a força da segurança. Nós realmente trabalhamos de maneira segura. E isso, o mercado, independente se eles, como eles chamam, está azedo ou não está azedo, independente disso, a 300 segue em frente. Então, isso não impacta o nosso dia a dia de forma alguma. E nós temos convicção que a 300 será cada vez mais forte, seja no preço de sua ação, seja no preço ou melhor, seja no seu trabalho do dia a dia. Temos essa convicção e essa confiança. Ô Luiz, a COP26 teve alguns avanços, não foi tão grande quanto a maior parte das pessoas esperava, mas nós tivemos um papel bem interessante do Brasil, onde estava lá alguns ministros, governadores, líderes empresariais, líderes de ONGs. Quer dizer, então, houve uma participação bem interessante do Brasil, alguns compromissos foram assumidos, e você, por exemplo, que lidera uma empresa que tem um produto muito importante para minimizar ou mitigar as emissões, né, que é o biodiesel, a gente tem no Brasil, além do biodiesel, nós temos o etanol também, que a gente produz com tanta competência. E eu, pessoalmente, fico muito triste quando eu vejo as indústrias automobilísticas, as montadoras, dizendo que em 4 anos, 5 anos, 10 anos, não vai ter mais o motor a combustão, vai ser tudo motor elétrico, né? E muitas vezes eles estão esquecendo desse exemplo que o Brasil tem da produção do álcool, que é uma energia biorrenovável, do biodiesel também, que é biorrenovável, que tem uma capacidade de poluir muito menor, né? E nós temos que pensar que quantas plantas, né, de produção de motores já existem aí. Quer dizer, quantos funcionários, quantas famílias dependem, né, desses empregos. Outra coisa, a produção de energia elétrica é suficiente para carregar essas baterias de todos os carros no mundo? Quer dizer, a gente, por exemplo, hoje no Brasil nós temos um punhado de termoelétricas ligadas para poder produzir energia elétrica, né? Então, ainda está muito confuso esse contexto. Como você está vendo toda essa movimentação e os caminhos que esse assunto tem tomado? Eu assim vejo com muita confiança o biodiesel de soja, de gordura bovina no Brasil, né? Vejo com muita confiança o etanol de milho, né? O etanol de cana, talvez até de outros produtos também que possam vir, né? Em substituição, em substituição ao combustível fóssil, por exemplo, né? Eu vejo esse um caminho natural. A evolução da tecnologia, da qualidade, da fabricação, ela não vai parar. E nós estamos muito atentos a isso, Marcelo. Mas assim, me parece, eu tenho algumas informações, eu não posso compartilhar aqui, até porque eu precisaria ter mais, assim, uma autorização para falar, mas a energia elétrica não será suficiente para, pelo menos num horizonte mais curto, ela não será suficiente para atender essa demanda crescente de combustível fóssil, né? Então, que acontecerá para os próximos 40, 50 anos, aumentaremos, o mundo continuará aumentando, né? Essa substituição, ela deve ser, assim, infelizmente mais lenta para os combustíveis renováveis e depois talvez elétrico, mas nós não teremos, até onde eu estudei e li a respeito, não existirá uma bala de prata. Bem, agora é tudo elétrico. Pá, não vai. Eu concordo plenamente com você, porque
por exemplo, se a gente olhar quanto tempo não demoramos para aprovar a construção da usina de Belo Monte, né? que foi uma das últimas grandes aí que foram construídas, né? Aí tem aquela burocracia ambiental, tem um punhado de componentes. Então, é o seguinte, essa equação que você acabou de falar, que nos próximos 30, 40 anos ela não será resolvida, não será mesmo. Isso aqui é conversa para 100 anos, né? E Sim. se começar a ser planejado agora, porque é uma equação muito complexa. A gente vê, né, Luiz, agora com a pandemia, algumas coisas aconteceram, né? Você vê a desorganização que aconteceu, principalmente na Ásia, com produção de energia na China, né? Na Índia. Hoje tem muitas indústrias chinesas trabalhando com capacidade reduzida, porque não tem energia. Isso está causando falta de princípios ativos, de defensivos agrícolas, falta de fertilizantes. Então, assim, essas coisas são macro decisões que têm que ser tomadas e que dão resultados aí em 30, 40, 50, 100 anos. Eu, assim, eu fico... Quando eu gosto de entrar nesse tema do meio ambiente, assim, como agricultor, que é o que está no meu DNA, e como empresário também, atuando no agronegócio, né? Quando eu vejo, assim, uma síntese de um pós-doutor, Georges Humbert, na COP26, quando ele posicionou: o Brasil tem 84% da Amazônia intocada. O Brasil tem 85% da sua energia com elétricas e tal renovável. Ele utiliza 7,8% apenas de área cultivada, 64% de áreas protegidas, 14% do país é dos índios hoje. E 3% apenas dos gases emitidos no mundo é o Brasil que emite. Então, só que nós brasileiros às vezes achamos que isso é pouco, né? Precisamos e devemos fazer mais, sim, mas nós não precisamos e não devemos ter vergonha de nada, porque nós temos que ir melhorando e ser ainda mais importantes e um ator ainda mais importante no mundo, para que a gente ajude e siga, ou melhor, siga ajudando para que essa mudança climática ela aconteça com o mínimo impacto possível para as pessoas e para o nosso planeta. Ô, Luiz, uma curiosidade aqui, é um pouco técnica, né? Então, não sei se você tem todas essas informações, mas, por exemplo, uma indústria de processamento de biodiesel, quando ela está utilizando soja, o óleo de soja, eu imagino que o processo é num determinado formato. Quando você começa a utilizar o sebo, a gordura animal, tal, eu imagino que tem que se fazer alguns ajustes, algumas alterações para que no final o produto final, que é o biodiesel, tenha as mesmas propriedades. Como que operacionalmente equaliza essas questões dentro da indústria? A 300 ela produz 100% do seu biodiesel através do óleo de soja. Tem regiões ou empresas que têm assim grandes frigoríficos no Brasil, por exemplo, são vários, que também têm usina de biodiesel, onde eles utilizam gordura animal, né? Aí e fazem um blend com 10%, 20% de soja e o saldo é com gordura animal. Principalmente assim, a grande diferença é o ponto de congelamento, né? Então, um combustível como o da 300, que é 100% de soja, ele tem um ponto de congelamento a -1 grau, por exemplo, ele tolera tranquilamente -2 graus. Já o sebo bovino, ele não tolera tanto, 4 graus, 5 graus positivo, ele já pode ter algum ponto de congelamento. Então, o Brasil, de maneira muito inteligente, as distribuidoras, elas distribuem o seu biodiesel para os estados do sul do Brasil, utiliza-se mais biodiesel com oriundo do óleo de soja. O sudeste, centro-oeste, onde o inverno não é rigoroso, se utiliza assim tranquilamente
o biodiesel produzido a partir do sebo bovino. A performance de ambos é o mesmo, a única diferença é esse ponto de congelamento. E o Brasil tem essa capacidade. Quando eu falo assim, o maior país produtor de soja do mundo, o maior rebanho bovino do mundo, isso vai ser muito difícil nós perder para alguém, esse primeiro lugar, né? Agora, nós, além da carne de alta qualidade, além dessa proteína que o mundo todo aprecia, além desse farelo de soja, que 75%, 76% do grão de soja é farelo, em torno de 19% é óleo, e aí 3% é casca e algum percentual pequeno de perda. Então, esse óleo, ele produz muito mais alimento. Quanto mais biodiesel nós produzirmos, Marcelo, mais alimento nós teremos e, consequentemente, mais acessível ele será. Hoje existe uma oferta mundial de óleos vegetais para consumo humano. E o óleo mais consumido no mundo é o óleo de palma. A gente às vezes tem a noção, óleo de soja e tal. E hoje outros óleos, como girassol, canola, outros tantos óleos estão entrando na dieta das pessoas. E o óleo de soja, hoje, ele é muito mais focado na produção de energia nos Estados Unidos, no Brasil e na Argentina. Então, que são os grandes produtores de biodiesel no mundo, né? E é consumido pelo mundo. Temos que, sim, trabalhar a exportação, trabalhar o marketing desses produtos tão importantes que estamos produzindo. Temos que fazer, estamos começando a fazer, e eu não tenho, assim, dúvida que seremos, assim, efetivos nessa comunicação. Ô Luiz, o agricultor, ele também é um cidadão e um consumidor dos produtos das cidades, né? Então, quando ele está na cidade, na casa dele, ele compra um livro na Amazon, ele compra uma camisa num site de roupas, ele compra uma televisão lá no Mercado Livre ou no Magalu, e aquilo, 48 horas depois, 72 horas depois, chega na casa dele. E ele começa a gostar disso, né? A própria pandemia acelerou muito isso. Tanto é que eu tenho um dado aqui europeu que, em 2019, o comércio eletrônico na área de máquinas agrícolas, implementos, peças de reposição, insumos agrícolas, foi 0,12% o comércio eletrônico. O ano passado, 2020, com a pandemia, já passou para 7%. E os dados de 2021 estão em andamento, ainda não temos, né? Mas mostra que vai ter um crescimento forte disso lá na Europa. E isso vai chegar em todos os continentes, em todos os países e tal. E eu sinto que o agricultor vai começar, como ele está fazendo isso no consumo básico dele de roupa, de eletrodoméstico, de alimento, de cultura, ele vai falar, poxa, mas eu queria comprar um defensivo também, ter essa oportunidade de comprar dessa forma. Como que você está vendo as iniciativas? Eu queria que você comentasse primeiro do mercado e depois da sua empresa, se é que você pode comentar, de ações de digitalização, de integração com o agricultor através de ferramentas mais digitais, não necessariamente fazer o pedido digital, mas pelo menos ter um canal que comece já a conversa e depois possa ser concluída, né? Evidentemente, às vezes até por um profissional. Mas como você está vendo aí esse crescimento do interesse do agricultor pelas ferramentas digitais, pelas negociações digitais? Eu vejo assim que é um caminho sem volta. Eu concordo, de 0,12%, acho que falou para 7%, e vai crescer geometricamente em todos os países, e o Brasil não será diferente, ou não está sendo diferente. A 300 lançou o seu app em 2018, obviamente com Chicago, com câmbio, com informações de clima, etc.
e algumas informações técnicas. A partir dali nós fomos evoluindo. Quando em 2020 nós começamos a fazer o trading de grãos, aquele produtor que tem grãos na 300 hoje, ele comercializa o seu grão somente pelo app, inclusive com a nota fiscal, com tudo, ele não sai do celular ou do seu computador para faturar esse grão e recebe na conta dele o que é pago no dia e o que é pago em 72 horas em 72 horas. Isso já está acontecendo. Segundo informações que nós temos, a 300 tem essa tecnologia proprietária, é a única empresa no Brasil que faz de ponta a ponta, ou seja, desde a cotação da compra, da emissão da nota fiscal e pagamento através do app. Já é uma realidade e funciona também como um internet banking. Ele entra na sua conta com a sua assinatura digital e ele checa todo o extrato dele, quanto ele tem semente a retirar, quanto ele tem de fertilizante, quais são as duplicatas a vencer, quando vencem. Tudo isso ele pode fazer abaixo dessas duplicatas dentro do app 300, mas, ao mesmo tempo, Marcelo, os nossos agrônomos nunca tiveram tanto trabalho. Por quê? Porque esse agricultor ele é cada vez mais técnico, cada vez mais profissional e é um caminho também sem volta, né? Para todos nós. Ele vai evoluindo, ele demanda muito mais essa relação. Nós preferimos estabelecer um contato ou definir uma estratégia de omnichannel. Nós temos vários canais, onde o WhatsApp, por exemplo, é um deles. Mas a visita presencial nas propriedades, em alguns momentos, ela é imprescindível, ela é insubstituível, né? E nós estamos preparados, sim. Se tu me perguntares o que é mais importante, Luiz, aí para te comentar com o teu time, eu sempre digo, nós temos que continuar a ser relevantes para os nossos clientes. É isso que nós estamos fazendo e trazer essas tecnologias, customizar as tecnologias, trabalhar com eles. Eu acho que eu já comentei isso contigo em outra oportunidade. Várias vezes a gente fez cafés da manhã com vários produtores, criando as soluções digitais junto com os agricultores. Porque ninguém melhor, não vem uma solução pronta do Vale do Silício para cá, para Santa Bárbara ou para Sorriso. Não vai vir. O Vale do Silício mandou uma solução para cá, não. Ela cria os modelos, os caminhos, toda essa tecnologia, essa inteligência, mas quem tem que customizar ela e utilizar, ou ver qual maneira de utilizar melhor, somos nós aqui no campo. Então, esse é um pensamento e até uma linha de condução da 300 junto com os agricultores. Os agricultores estão nos ajudando muito nesse sentido. Ô Luiz, a pandemia, de uma certa forma, ela criou muitas dificuldades para a economia como um todo, né? Apesar do agronegócio ser muito resiliente a todas essas adversidades, mas a economia do comércio, os shoppings, as cidades, né? Muita coisa parou, o desemprego cresceu, e, consequentemente, há um potencial crescimento da violência, né? E com isso, os agricultores que estão se tornando cada dia mais profissionais, eles não querem mais estoques grandes nas fazendas, eles não querem ter aqueles super galpões para colocar os insumos todos ali. Então, ele quer cada dia mais usar o insumo da mão para a boca, proporcionalmente ao consumo, à necessidade do dia ou da semana e assim por diante. E isso está provocando no mercado uma necessidade diferente de uma nova logística muito mais inteligente, muito mais eficiente, e aí junta com aquela história que nós falamos há pouco. Ele compra o livro da Amazon, ele compra a televisão do Mercado Livre e da Magalu, isso chega em 48 horas, ele começa a pensar assim, mas meu insumo tem que funcionar da mesma forma, né? E eu sinto, Luiz, que isso vai criar umas certas dificuldades para a distribuição, para as cooperativas e para as indústrias.
Então, eu não sei se você concorda com essa tendência e, se sim, como você está vendo o mercado se adaptar a esse novo perfil de consumo do agricultor e como que as empresas estão se preparando para ter uma logística mais inteligente, mais eficiente e centros de distribuição que dê velocidade à entrega e assim por diante. Certo. Não, o que tu falaste está absolutamente certo, Marcelo. Muito, assim, perspicaz a tua análise, assim, essa comparação, essa analogia com a Amazon, Magalu, etc. E está já acontecendo no agro e vai continuar. Qual é que é, assim, o que nós na 300 estamos preparados e estamos fazendo, né? E o agricultor, de certa forma, o nosso cliente, esse cliente que vem dando certo, vem tendo cada vez mais sucesso, cada vez mais ele tenta, tipo, terminou uma safra ou nem bem terminou uma safra, ele já está planejando a próxima. E aí, com esse planejamento, nós oferecendo ferramentas para o agricultor, para que ele possa fazer um bom hedge. O barter é, sim, um hedge da produção dele, qual é a relação de troca do produto que ele vai colher com o insumo que ele vai colocar. Quanto mais maior esse planejamento dele para com a 300, da 300 para com a indústria, essa sequência ela fica mais adequada e racionalizada. Nós não vamos usar um inseticida em outubro, um inseticida para lagarta, por exemplo, né? A não ser na dessecação, volumes pequenos e tal. Então, nós temos que estar preparados para o fungicida em dezembro, janeiro, fevereiro. Nós temos que estar preparados com os secantes, por exemplo, em agosto, setembro, outubro. Então, são esses momentos que nós temos que fazer essa racionalização e é como nós fizemos. Então, os nossos CDs, eles estão preparados para atender o agricultor, ele comprando, fazendo isso via digital ou fazendo isso pessoalmente, virtual ou pessoalmente, né? Então, eu tenho, assim, certeza que nós já estamos nos adaptando a esse novo modelo, mas, mais uma vez, não só para o agricultor, para todos nós, na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional, planejamento é uma palavra que nós temos que botar em prática cada vez mais. Nós não podemos, num agricultor, comprar um volume excessivo. Claro que os repiques, aquele complemento, isso tudo vai ser, ele precisa, daí não é nem 48 horas, comprou hoje de tarde, ele precisa amanhã de manhã, né, para combater uma praga emergencialmente. Então, esses repiques, as empresas precisam estar preparadas para eles. Mas, paralelo a isso, quanto melhor nós planejarmos, mais eficientes nós seremos e menos riscos nós correremos. O Luiz, eu acredito que o abastecimento dos insumos para essa safra, com pequenos arranhões, vai ficar tudo bem. Vai dar alguns desconfortos, alguns pequenos atrasos, mas nós vamos chegar lá. Agora, para a safrinha, que vai ser plantada em janeiro e fevereiro, já há alguma preocupação, né? Porque a gente abre a mídia especializada e toda hora está cheio de notícias, né? Um problema lá na China, a última agora aí é uma potencial conflito entre Rússia e Ucrânia, o embargo à Bielorrússia, ou seja, tem muitas notícias aí desfavoráveis que dificultam a normalização dos insumos. Como você está vendo isso, essa questão dos fertilizantes, de alguns defensivos, como o glifosato, especialmente, que tiveram altas expressivas, né? Todos esses que eu citei aqui, mais de 100% de alta, né? E ainda vem acompanhado de uma alta expressiva dos fretes marítimos, falta de containers e tal. Como você está sentindo aí esse abastecimento dos insumos? Por enquanto, assim, bem como tu dissesse, assim, talvez alguns arranhões aqui e ali, uma substituição de produto. A safra gaúcha aqui de soja está plantada. Tivemos hoje aí ontem
e hoje uma chuva parelha pegou todo o estado em torno de 20, 30, 40 milímetros. Está muito bom, até tá nublado ainda, talvez tenhamos mais um pouco de chuva. Então, essa safra está ok, essa safra de verão, milho e soja e arroz, aqui no Rio Grande do Sul. No Mato Grosso, a safra já tem colheita, alguma colheita super precoce ainda em dezembro, né? Soja, eu tive, como eu te falei, eu tive há poucos dias atrás lá, e as lavouras estão muito bonitas, né? E questionei vários agricultores, estive visitando produtores, estive visitando o Sindicato Rural de Sorriso e questionei eles lá sobre esse problema, né? Então, eles hoje a safrinha ela utiliza muito pouco o fósforo ou nada de fósforo no plantio. Ela vai plantar e vai passar uma ureia cloretada. Esses insumos já estão preparados, assim como praticamente todo o glifosato para a safrinha. O Brasil, Marcelo, vai sofrer, na minha opinião, dando uma opinião, eu acho que sofre muito pouco se sofrer, né? Assim, talvez pontualmente algumas propriedades ou algum agricultor que não se planejou como deveria, né, ele poderá ter alguma dificuldade. Então, não vai ter nenhum, poderá pipocar aqui e ali. Mas quanto à safra, está ok, está na terra, vamos dizer assim. E quanto à safra de verão, e quanto à segunda safra de milho, ela vai ser ok no Brasil, no meu ponto de vista, pelo que eu pude perceber no campo agora. Mas o primeiro impacto que nós teremos, talvez a gente tenha sido beneficiado, que talvez se houver esse problema, ele vai acontecer primeiro, e nós falamos sobre isso na outra oportunidade, tu e eu, ele vai acontecer com o americano primeiro, que planta em abril milho e em maio soja. Exato. Ele está sim preocupado, porque talvez, não sei se está ou não conseguindo assim, resolver, ter essas matérias-primas. Mas aí nós temos um pouco mais de tempo para o próximo setembro, outubro do ano que vem, que é quando o Brasil inicia o plantio da safra de verão 22, 23. Então, temos que aguardar. É um momento, tu disseste bem, muito bem sobre todos os impactos que a pandemia nos trouxe e está nos trazendo. Nós, graças a Deus, estamos saindo, tem mais uma variante aqui, uma ali, temos que nos cuidar, mas nós estamos melhores preparados, penso eu. A Pfizer mesmo já está fazendo teste com essa nova variante para ver se tem eficácia a vacina ou não. Acho que em uma semana a gente vai ter esse resultado. Então, temos que trabalhar também com essa, não variante, mas com essa outra variável incontrolável no nosso mercado. Não, esse assunto de pandemia parece que ele não tem fim, né? É muito Exatamente. complicado. Por exemplo, a Europa aí já está com essa quarta onda, né? E aí vem essa nova variante. Então, esse é um assunto que precisa ser superado, com certeza. O Luiz, eu estava vendo no seu currículo, né? Você está fazendo um curso lá na Universidade de Harvard. E eu tive o prazer de fazer 2 cursos lá, e é uma universidade sensacional, e a gente aprende muito, e é muito interessante. Então, o que te motivou a voltar a estudar, a buscar novos conhecimentos? Conta um pouquinho para nós, porque tem muita gente nos assistindo que fica pensando, será que eu preciso estudar mais? Será que eu não preciso? Será que eu estou com um saco para isso? Tal, né? Mas eu queria que essa motivação sua pudesse inspirar aí alguns colegas que estão nos assistindo. Ok, Marcelo. Não, é realmente assim, eu acho que vem um pouquinho de perfil, eu sempre gostei de buscar conhecimento, né? Fiz minha faculdade, eu sou veterinário, formado aqui na URGS, em Porto Alegre. Depois, já nos anos de 2000, 2001, eu fiz um MBA em gestão empresarial, porque já estava trabalhando na 3tentos, no mercado, e nunca deixei de buscar assim conhecimento, mesmo em Chicago, sobre a bolsa, sobre os mercados, sobre tudo que afeta e que assim afetaria cada vez mais
o nosso preço dos nossos produtos, seja ele insumo, seja ele produção. E então eu sempre estive e estou buscando mais conhecimento, eu virtualmente também, até que um filho meu, os dois filhos depois atuaram, né, porque eu disse que eu queria dar mais um passo assim para agregar, para ter um pouquinho mais de informação, mas principalmente alguma coisa que pudesse me ajudar muito como pessoa, como profissional, e dessa forma eu poder ajudar ainda mais o 300. Foi quando a gente descobriu o curso OPM, Owner President Management, e onde ele tem um pré-requisito que o profissional precisa ter no mínimo 10 anos de liderança. Aí quando faz isso, quando comprova isso, aí a pessoa, no caso, o candidato pode fazer o application, né? Que foi como eu fiz. E era para mim ter ido em maio de 20, né? Então eu fui aprovado em setembro de 19, maio de 20 era para mim ter ido. Daí só que, infelizmente, devido à pandemia, parou tudo. E eu acabei indo agora em setembro deste ano. Fiquei 30 dias lá, né, numa imersão total, né, eu e na minha classe mais 52 CEOs de empresa ou donos de empresa, e foi uma experiência incrível. São 2 anos, né, onde eu tenho uma interação semanal de 90 minutos no nosso grupo, e fico 30 dias por ano presencialmente, dentro da universidade. E como tu estivesse lá, fica fácil, acho que a gente comentou também da outra vez, mas até para quem está nos acompanhando agora, eu não tenho, é um estudo de casos, né? A HBS, a Harvard Business School, ela estuda os casos e através dos casos ela evolui o debate. E eu estudei 50 e poucos casos, não me lembro certinho, mas foram mais de 50 casos estudados. E o caso de Harvard não foi estudado, só que foi uma universidade que começou em 1636 e eu fui recebido lá por pessoas que pareciam que tinham começado a trabalhar ontem, né? Tamanha era a animação, tamanha era assim a atenção. E até o último dia, até o momento da minha saída para voltar o ano que vem, essas pessoas fazem um trabalho incrível. Então, hoje eu sou fã, sou Harvard de carteirinha, mas assim como tem outras tantas universidades no mundo, no Brasil mesmo, tantas instituições educacionais maravilhosas, professores, mestres incríveis, cabe a nós, assim, dependendo do desejo, de estar assim disposto a dedicar mais e mais tempo nesse lifelong learning. O Luiz, o papo é muito bom e o tempo passa muito rápido, né? Nós já estamos aqui caminhando para o final do programa e eu gosto muito de fechar o programa tentando conhecer um pouco mais da parte humana do entrevistado, né? Então, eu queria saber de você, como é que você se diverte nos finais de semana? Você tem algum hobby, algum esporte? Com o que você quebra um pouquinho do estresse do trabalho? Com o que você se diverte? No passado, eu ia muito a rodeio, né? Então, gostava de rebolhar a corda e atirar fazer um tiro de laço. Mas, desde que começou a 300, obviamente, eu não tive mais tempo para conduzir esse esporte, né? Eu hoje gosto de jogar tênis, eu gosto de jogar pádel, sempre gostei de natação, desde o tempo que morava direto em Porto Alegre. E alguns anos atrás eu comecei a fazer algumas corridas aqui, o Poa Day Run, Poa Night Run, aqui em Porto Alegre, e gostei muito do clima de uma maratona ou de uma corrida, né? Eu achei muito, muito interessante, muito legal aquilo que acontece, que também faço quando possível, né? Mas estou sempre buscando me movimentar, tentando dar uma aliviada dessa forma. A viagem em família, para mim, é o melhor.
Se tu me perguntares o que é melhor na vida, eu digo que é família. Eu não tenho dúvida disso. E a viagem em família, ela é muito legal, gosto muito de fazer isso. E estou planejando para o ano que vem participar do El Cruce, que é a travessia da Cordilheira dos Andes entre Argentina e Chile. Um amigo está indo agora sexta-feira da semana que vem. Quero me preparar para isso. São 3 dias de caminhada, um pouquinho de corrida, e onde será um desafio legal para mim atingir esse objetivo. Qual que é a distância, Luiz, dessa prova aí? São 30 quilômetros, né? Tu faz 10 quilômetros por dia. E aí leva a Legal, barraquinha, leva a barraquinha nas costas, enfim, é bem legal. bem legal. Eu corro, Luiz, todos Ah, os é? dias, de domingo a domingo, 10 quilômetros. Que Todos, legal, cara. Que todos os dias. legal. Só quando viajo para fazer uma palestra, algum trabalho, que não dá para fazer. Mas eu diria que no ano, 95, 96% dos dias eu faço 10 quilômetros. Então vamos juntos nessa, vamos juntos em novembro do ano que Vai, vem. depois você me fala do ano que vem, quando vai ser direitinho. Eu tenho Não, interesse. Eu de fiz. hoje, de hoje é um ano, é El Cruce. Então, vamos começar já a treinar. Vamos lá. Eu fiz uma prova muito bacana uma vez, que foi de Paris a Versalhes, 16 quilômetros. E o que eu achei muito interessante é que de quilômetro em Nossa. quilômetro tinha uma banda tocando. E Aham, o público ficava na rua incentivando a gente. Então, quando a gente começava a aham. demonstrar cansaço, né, eles começavam a gritar coisas lá, vamos em frente, vamos em frente. Em francês a gente É. não entendia, mas você deduzia Sabia que que o era cara estava animação. falando, não desanima não, vamos em frente. Que legal. Não, vamos sim, será um prazer assim te ter como companheiro lá. Eu sei muito pouco ainda da prova, mas já peguei Mas algumas você vai me fotografias, alguns avisando que eu vídeos. quero ir nisso aí, viu? Tá bom, Ô Luiz, combinado agora então. para finalizar, deixa uma mensagem final aí de 1 minuto aí para o nosso público sobre 2022. Propósito. Não é uma palavra batida, como honestidade também não é. Não existem palavras batidas, principalmente as palavras certas. Então, ter o propósito de fazer bem feito, gostar do que se faz, aprender a gostar do que se faz. Às vezes a gente não gosta, não gosta, não gosta, mas aprender a gostar do que se faz. Todo o trabalho que gera resultados, que faz bem para a gente, para as pessoas que estão perto da gente, para a sociedade, ele é recompensador. Vamos ser felizes hoje. Ninguém vai vir e dizer agora tu vai ser feliz, é porque vai acontecer isso ou aquilo. E desafios, é todo dia. E nós temos que ter a coragem de ir em frente. Então, eu acho que o agricultor, eu como agricultor e como apaixonado pela agricultura, Marcelo, eu falo isso. O agricultor termina uma safra ou nem termina, ele já está pensando na outra. Qual é o próximo desafio? Qual é a minha responsabilidade? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de certo? E, enfim, ir em frente. E assim começa um novo ciclo. E a nossa vida é feita de ciclos. Legal. Luiz, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho conosco. Tenho certeza que o nosso público gostou muito do papo, foi muito esclarecedor e enriquecedor. E peço aos nossos internautas que gostarem, bota um like aí, compartilha a entrevista com seus amigos, para que o programa continue crescendo, se tornando cada vez mais conhecido e para que ele possa cumprir o seu propósito maior, que é ajudar todos os empresários e profissionais do agronegócio se tornarem mais bem informados, mais bem preparados, para que possam continuar ajudando o setor a crescer e o Brasil a se desenvolver. Muito obrigado a todos, boa noite. Foi uma honra estar aqui hoje com vocês
e a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um programa Líderes do Agro. Um abraço a todos e um bom final de semana. Obrigado, um abraço.